mas depois apareceu na lista de oficial. Vai acontecer com muita gente, mano. Mas com certeza não vai acontecer com ninguém que desistiu. Quem não desistiu e seguiu está concorrendo a isso. A não ter passado para soldado, mas passou para oficial. Não passou nem para soldado, nem para oficial, mas passou para analista de um tribunal. E assim vai. Então, essa aqui foi a questão. A gente resolveu até a questão 5 na nossa última aula. Foi essa aqui. Agora vamos fazer a questão 6. Essas questões tratam de vícios dos atos administrativos. Vícios. Vocês lembram desse assunto ainda? Nossas últimas 2 aulas foi sobre esse tema. Qual é o gabarito dessa questão 6 aí? Letra E? Vamos ver. Olha, o que pode aparecer de ato administrativo mais complicado, o que pode parecer de mais complicado são os vícios, né? Porque é bastante vício, né? E para conhecer os vícios tem que dominar os elementos. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui cuidadoso em cima dos vícios. Né? Quem puder tem que estar sempre revisando esses nossos vídeos aqui, assistindo, revisando no PDF, revisando nos vídeos, que chegar no dia, cair esse negócio de vício dos atos administrativos, vai pegar a galera aí, e vai ser aquela questão que vai tirar a pessoa da 4ª turma, vai botar ela na 1ª turma. Vai tirar da 2ª turma, vai botar na 1ª turma. Uma questão que vai diferenciar, né? Só o Brenner que arriscou aí, letra E. O Brenner falou. Mais alguém? Vamos lá, então, ó. Lírio, vírgula. É muito comum, é muito repetida essa questão da banca FCC, que eles contam uma história, né? Sempre trabalhando dessa forma. Traz o nome do personagem, vírgula, e conta a história sobre ele. Depois pergunta algo relacionado a esse contexto. Eu já dei essa dica, né? Você não julga o comando. O comando pode contar a história mais aleatória do mundo. O que vai fazer a questão estar certo ou estar errado é a afirmação que o item, os itens, letra A, B, C, D, vão fazer sobre o comando. Não importa a história que o comando contar. O que importa é o que o item vai falar desse comando. É isso que vai fazer estar certo ou estar errado. Tá? Não vai pegar e querer julgar o comando. Então, olha só, Lírio, técnico do Ministério Público do Estado da Paraíba, ele praticou um ato administrativo com vício no motivo. Quem está com um caderno revisado, já falei bastante isso, né, nas aulas presenciais, aqui também no online, que o teu melhor amigo é teu caderno. Né, essa frase não é minha, né? Essa frase é de um professor que é um dos maiores concurseiros da história do Brasil. Não é só daqui, não. Ele é o maior concurseiro daqui e ele é um dos maiores do Brasil. O nome dele é o Firnei Sadala. Né? Isso daí é uma frase dele. Assisti muitas aulas dele no Madeira, no Mérito, Curso Supremo. Assisti muita aula do Firnei. E isso é uma frase dele. Teu melhor amigo é o teu caderno. Um dia eu entendi isso. Foi quando eu comecei a passar em concurso, né? Que o caderno é que estava o ouro. Então, quem está com o caderno revisado, do que a gente vem falando, só de estar revisando o caderno, se deparou com uma questão dessa, a pessoa já está em êxtase. Já está comemorando. Por quê?
Porque vício de motivo, lá no nosso caderno, está estampado, né? Que é um dos coringas. Que coringa? Aquele vício que não admite convalidação, aquele vício que é sempre insanável, aquele vício que torna o ato sempre nulo. Então, pô, me deparei com um vício de motivo no comando, eu já estou feliz. Pô, o vício de motivo eu sei, sempre insanável, ato é nulo, não admite convalidação. É assim que funciona. Mas isso porque eu estou com o caderno revisado. Tem que estar revisando o caderno de tempo em tempo. Depois que tu produz o caderno, cada revisão que tu faz nele é mais rápida. É mais rápida, porque é um caminho que tu já conhece. Doloroso é montar o caderno, né? É fazer a anotação a primeira vez. Mas depois que tu já fez essa anotação a primeira vez, cada revisada que tu dá vai diminuindo o tempo que tu revisa. Para montar o caderno, tu gasta várias noites. Para revisar a primeira vez, tu gasta 1 hora. Para revisar a segunda vez, tu gasta 50 minutos. Na terceira revisada, tu tá revisando em 45 minutos. Depois de um tempo, tu percebe que na fila do banco, na hora do café da manhã, tu consegue dar uma revisada rapidinho nesse conteúdo inteiro. Em 20, 30 minutos. De tão batido que ele já está na tua mente. Tu vai batendo o olho e reconhecendo as informações. Porque é um caminho que tu já conhece. Cada vez tu vai fazer mais rápido isso. E cada vez a informação vai ficar mais fixa na tua mente. Vai para aquela memória de longo prazo, né? E é isso que tu quer, porque tu vai gastar menos, né? Tu vai ter menos esforço para lembrar dela. E se ela vai para a memória de longo prazo, quer dizer que está sobrando espaço para entrar novas informações. Então é preciso estar revisando constantemente. Cada vez tu vai revisar mais rápido. Ruim é montar o caderno, é doloroso, claro, porque tu tá vendo aquilo a primeira vez, porque tu tem que escrever aquilo, porque tem que anotar tudo aquilo. E é assim que funciona. Eu tenho meu caderno, né? De 2011, quando eu estudei para o TCE, estudei no Madeira, em 2011, para o concurso do TCE. Na época eu era policial, fazia segurança, né? Bico de segurança e tal. Tirava a minha escala também. Estava terminando meu curso de física na Unifap. E comecei a estudar para o TCE em junho de 2011. Nessa correria aí. E fui montando meu caderno. Né? No TCE eu não entrei por um ponto. Foi vacilo mesmo ali. Vacilo não, né? É uma oportunidade que eu tive, né? Do que a gente conversou ainda agora. Parece que foi algo ruim. Na verdade, foi algo bom. Porque isso me levou, né? Esse atraso temporário me levou para uma situação melhor posteriormente, já que eu não desisti. Se eu tivesse passado lá no TCE, por exemplo, eu nunca tinha dado aula. Né? Porque eu ia estar satisfeitão ali. De estar indo para o TCS técnico. E eu não ia seguir estudando para mais nada. Naquele momento, não. E, inconsequentemente, não ia para um nível de direito administrativo que me permitisse dar aula. Né? Ia seguir outro caminho. Mas tudo isso me levou a estar aqui com vocês. Ou seja, algo ruim, na verdade, era uma oportunidade. Tá? Então, sendo assim, eu tenho meu caderno guardado aí. Posso mostrar para vocês um dia aqui. Guardo como recordação, né? Tem 11 anos esse caderno já. Vamos seguir a questão. Logo após a prática do ato, um ato com vício de motivo, ele constatou o vício presente nele. Logo após a prática do ato, ele constatou o vício presente nele. Olha só, e revogou o ato com efeitos ex tunc. Eu já identifico um problema aí. Porque a revogação, ela só pode ocorrer se o ato for válido. E esse ato não é válido. Esse ato é viciado com vício de motivo. Então, esse ato não poderia ser revogado. Esse ato ele deveria ser anulado. Mas tudo bem. Essa é a história contada. Eu sei que a história está errada, mas tanto faz. O que vai fazer o item certo para marcar é o que o item se referia à história. Então, vamos ler item por item, ver o que cada item fala sobre essa história. Eu já identifiquei um erro. O ato não poderia ser revogado. A revogação
só pode ocorrer em cima de um ato válido. O que é um ato válido? É um ato que não tem vícios. Além de válido, o ato tem que ser discricionário, né? Então, esse ato não poderia ser revogado porque ele tem vícios. Ele deveria ser anulado. O comando fez a parte dele. Contou a história que ele tinha para contar. Não cabe a mim fazer juízo nenhum aí, nesse momento. Cabe a mim juntar essas informações. O que eu fiz aqui em negrito, você teria que fazer com a caneta na hora da prova. Puxar uma seta e escrever isso que eu falei. Ia puxar a seta do vício de motivo e dizer vício insanável, ou até nulo, não cabe convalidação. Puxar a seta da revogação e escrever o ato não pode ser revogado, porque tem vício. Ele deveria ser anulado. Isso deveria ser feito na hora da prova, puxar essa seta e escrever. Por quê? Porque tu tá cansado e ainda tem mais 59 questões para fazer, e mais uma redação, quem sabe. Então, às vezes, esquece. Então, é importante anotar. Puxar a seta e anotar. Para não se esquecer do contexto da questão. Cada questão dessa é um mundo. E ninguém vai ter uma capacidade de concentração para ingressar em 60 mundos diferentes e estar pronto para não esquecer nenhum detalhe dentro de cada mundo desse que é uma questão. Então, tu precisa deixar a anotação para ti para exigir menos do teu cérebro, para cansar menos. É obrigatório fazer essas anotações na hora da prova. Isso está dando um descanso, um refresco para o teu cérebro. Tá? Então, essas anotações que eu falei deveria ser feito de caneta, grifado e feita a anotação de caneta na prova, justamente para ti não precisar estar depois lendo de novo todo o contexto para lembrar. Isso também vai criar uma intimidade tua com a questão. Tua com esse mundo, né? Porque esse mundo termina quando tu for para a próxima questão. As anotações são muito importantes. Agora vamos para a letra A. A propósito dos fatos, letra A. O administrador público não pode revogar o ato. Olha, perfeito, essa passagem aqui está certa. Você tem que analisar o item em cada passagem. A primeira passagem é essa que está grifada aqui na tela. Ela é a primeira passagem. Na primeira passagem, tu analisa se está certo ou está errado. Se tiver errado, já é o suficiente para o item inteiro estar errado. Se tiver uma passagem no item, na letra, já é o suficiente para a letra inteira ser eliminada. Mas para a letra C, o gabarito, letra A, seu gabarito, todas as passagens precisam estar corretas. Então, tu precisa identificar as passagens. As partes que se dividem o item. Então, essa aqui é a primeira parte do item. Essa primeira informação, essa primeira passagem, está correta? Tá. Então, a gente marcaria um Czinho de correto de caneta. Marcaria um Czinho de correto de caneta, dizendo que essa primeira passagem está ok. Mas isso não é suficiente para o item inteiro estar certo. Eu tenho que ver as outras passagens. Essa é só a primeira. Se a segunda passagem, eu acho que só tem 2 passagens aqui, estiver correto, o item inteiro está correto. Mas basta uma só palavra, uma só passagem, uma só parte do item. O item pode ter 10 linhas, mas basta uma só palavra para o item inteiro se tornar errado. Então, eu tenho que trabalhar passagem por passagem. Eu tenho que saber dividir essas informações. Nunca que eu vou pegar o item e ler ele só de uma vez, porque eu vou engolir os erros, eu vou passar por cima dos erros. Eu vejo a primeira passagem e analiso ela. Vejo a segunda passagem e analiso ela. Vejo a terceira passagem e analiso ela. Depois de fazer essas considerações, é que eu vou decidir se eu elimino o item, se eu deixo ele na geladeira esperando por um melhor que ele, senão ele vai ser o gabarito, ou se ele é um item redondo, que traz todas as passagens corretas e ele já é meu potencial gabarito. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar essas ideias sobre como se resolver a questão na hora da prova? Tá dando de acompanhar essas ideias aí? Tranquilo, Marcelo? Tá? Então, a primeira passagem tá ok. O que eu faria aí? Lá de caneta. Eu colocava um C de caneta.
grifava, dava aquele sinal de correto que a gente recebia na escola, né? Daquele visto que a professora dava daquele Czinho de correto. Na primeira passagem, tá ok? Vamos para a segunda. O administrador público. A primeira está correta. O administrador público não pode revogar o ato. Não pode, porque o ato é viciado. O ato tem um vício de motivo. Vício de motivo, esse ato é nulo. Ele só pode ser anulado. Segunda passagem. Dependendo sempre do Poder Judiciário para tanto. A segunda passagem está errada. O que já é suficiente para o item inteiro está errado. Por quê? Porque está dizendo que para revogar o ato, o administrador público depende sempre do Poder Judiciário, o que é um erro muito grande. Primeiro, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos praticados pela administração pública. Se a administração pública praticou um ato discricionário e válido, e eu ingresso na justiça uma ação judicial para o judiciário analisar esse ato e revogar ele, o judiciário simplesmente vai se manifestar dizendo que ele não pode emitir essa sentença, pois essa análise de conveniência e oportunidade que leva ao ato discricionário e válido a ser revogado é uma análise exclusiva da administração, privativa. Somente a própria administração que praticou o ato, somente ela pode decidir se revoga esse ato ou não. O judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade, que é exclusivo da administração, e tomar a decisão de revogar o ato. Tomar a decisão de revogar o ato é uma conduta, é uma tarefa exclusiva, somente privativa, unicamente a administração pública pode fazer isso. O judiciário não pode. Então, aqui já está errado dizer que para revogar, porque está falando de revogar na primeira passagem. Para revogar depende do Poder Judiciário. Não depende, porque o Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado pela administração. Revogar o ato administrativo é uma tarefa exclusiva da própria administração que praticou o ato. E está mais errado ainda quando diz que é sempre. É o contrário, é nunca. Então está errado quando diz que a administração depende do judiciário para revogar, não depende. E está muito mais errado ao dizer que é sempre que precisa. E aí, vocês identificaram comigo o erro da letra A? Vocês identificaram comigo o erro da letra A? Tá tranquilo aí, Brenner? Tá tranquilo aí? Eu vou fazer um parêntese nesse momento aqui para vocês. Tá? E vocês dão um destaque nisso que eu vou falar agora no caderno de vocês. No caderno de vocês de atos administrativos. Olha, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos da administração pública. Não pode. Não pode nunca. Não pode nunca. Sim, nunca. O Judiciário pode anular, revogar não. Existe um modelo de questão que diz que o Poder Judiciário, agindo no exercício da função administrativa de forma atípica, ou seja, o Poder Judiciário agindo através dos seus órgãos administrativos, o Poder Judiciário pode pode revogar ato administrativo. Essa questão está certa. Aí tu vai dizer, professor, tu acabou de dizer que o Judiciário não revoga nunca. E está certo, não revoga nunca. Emitindo uma sentença do juiz, que é o Poder Judiciário no exercício da função típica jurisdicional, emitindo uma sentença dentro de um processo judicial, o Judiciário não vai revogar nunca. Mas o Poder Judiciário, ele também, assim como o Legislativo, né? O Poder Judiciário, ele também exerce a função administrativa. O Poder Judiciário, ele também possui órgãos administrativos. O Poder Judiciário também é administração pública, só que de forma atípica. Por exemplo, o Poder Judiciário, quando faz uma licitação, isso é um processo judicial que vai emitir uma sentença? Não.
O Poder Judiciário, quando faz uma licitação, é o Poder Judiciário agindo atipicamente no exercício da função administrativa. Dentro desse procedimento licitatório, o Poder Judiciário está agindo através dos seus órgãos administrativos. Não é o juiz que vai emitir uma sentença e fazer a licitação acontecer. Não. O Judiciário vai usar os seus órgãos administrativos para gerenciar os seus bens, através de processos administrativos. Então, o Poder Judiciário, quando emite um ato de licença, férias para um servidor, é o Poder Judiciário gerenciando o seu pessoal. E o Poder Judiciário gerenciando o seu pessoal, isso não é um processo judicial. Isso é o Poder Judiciário agindo atipicamente na função de administrar os seus bens e serviços e pessoal. Então, quando o Poder Judiciário estiver agindo através dos seus órgãos administrativos, e a questão tem que deixar claro isso, quando o Poder Judiciário estiver agindo através dos seus órgãos administrativos, o Poder Judiciário vai poder revogar o ato administrativo que ele mesmo praticou enquanto administração pública. Então, se o Poder Judiciário emitir uma licença para um servidor, uma licença para tratar de interesses particulares, é uma licença sem remuneração, o Poder Judiciário não agiu no exercício da função típica. Isso não foi uma ação judicial que gerou isso. Foi uma decisão administrativa. O Judiciário, através do seu RH, um órgão administrativo, emitiu uma licença para o servidor. Isso é um ato administrativo discricionário. Se o Judiciário resolver revogar a licença do seu próprio servidor, o Judiciário pode fazer isso. Mas o Judiciário não vai estar agindo enquanto Poder Judiciário na função jurisdicional. O Judiciário vai estar agindo enquanto administração pública no exercício da função administrativa. No final das contas, vai continuar sendo a administração pública revogando o seu próprio ato. Porque nesse exemplo que eu dei, o Judiciário está sendo a administração pública. Então, muito cuidado. Se a questão deixar claro, e é obrigatório a questão deixar claro isso, dizendo que o Judiciário, através dos seus órgãos administrativos, tem que deixar claro, tem que vir isso expresso. O Judiciário no exercício atípico da função administrativa, o Judiciário agindo através dos seus órgãos administrativos, ele pode revogar ato administrativo que ele mesmo praticou? Pode. Mas, nesse caso, o Judiciário está sendo a própria administração pública. Eu nem chamo isso de exceção. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo. Não pode, não tem exceção. Porque eu estou falando do Poder Judiciário na função típica jurisdicional. Só de falar Poder Judiciário já está implícito que é a função típica, que é o juiz emitindo uma sentença dentro do processo. Para falar do Poder Judiciário agindo enquanto administração, aí a questão tem que deixar claro. Então não é uma exceção. É o Poder Judiciário na função típica, ele não revoga nunca, e o Poder Judiciário na função atípica de administrar, aí ele revoga os seus próprios atos. Mas nesse segundo caso, que é a função atípica de administrar, a questão tem que deixar claro que a função é atípica de administrar, que são órgãos administrativos. Porque senão nunca vai ter gabarito a questão. Se vier só assim, o Poder Judiciário não pode revogar ato da administração. Tá certo, não pode. Porque só de falar Poder Judiciário eu já entendo função típica. Para o Poder Judiciário poder revogar, a questão tem que deixar expresso que é função atípica. Eu fui claro, vocês conseguiram entender essa informação de prova, essa questão caiu na LAP 2020, ela é muito repetida. Vocês entenderam essa questão de prova aí? Vocês entenderam esse Poder Judiciário na função atípica de administrar? Quando acabar a aula aqui, eu vou mandar no grupo essa questão da LAP. Eu já estou dando spoiler, né? É uma questão que o Judiciário vai estar na função atípica de administrar, por isso ele vai poder revogar o ato. Mas você vai enxergar esse modelo. Essa questão mata todo mundo. Quer dizer, mata 99,9%, né, dos candidatos. Quem está nesse nível de preparação aqui com a gente vai fazer a prova em 15 minutos. Vai tirar a onda. Vai fazer a prova que nem eu faço, né? Mas também eu estudo direito administrativo desde 2009, né? São 13 anos. Se eu não fizesse essa prova em 15 minutos, seria sacanagem. Mas eu estou pronto para te ajudar a fazer em 15 minutos também. Te mostrando só o que cai, e como fazer. Então, quem está seguindo aqui com a gente, vai tirar onda.
vai acertar todas de administrativo, vai crescer na lista, vai ser chamado em segunda turma de oficial, quarta turma de oficial, serão pelo menos 4 turmas de oficial, cada uma com 50 cadetes, porque não tem tenente combatente na Polícia Militar hoje. Todos já foram a capitão. Não tem nem aluno, nem tenente, combatente, né? Primeiro tenente, segundo tenente, combatente. São tudo capitão já, de tanto tempo que não tem concurso para oficial. Então, essas questões de administrativo, para quem está fazendo esse curso aqui específico, que quer fazer polícia, vai te colocar numa turma de oficial, vai te colocar numa turma de soldado, porque tu vai fazer uma prova ali mais rápido, em 15 minutos, 20 minutos. Tu não vai cansar tanto. Teu cérebro vai estar descansado. Tu vai ficar confiante, porque acertou as questões ali, caiu o que tu estudou. Tá confiante, não cansou, fez rápido, já tem 6 de administrativo garantida para ti. Como é que tu vai para cima das outras? Tu vai com tudo, porque tu sente que aquele é teu momento, tu caiu o que tu estudou, tu sente que é teu momento, tu sente que está sendo recompensado. Isso dobra o teu ânimo, o teu gasto para ir para cima das questões. E é nesse momento, né, essa questão mental, de tu sentir que é o momento, que tu vira a chave, que tu vira o jogo, que tu entra na lista, nem que seja na quarta turma, não importa. O pessoal que foi chamado na última turma do concurso de oficial de 2010, só foram chamados lá para 2014. Já voltaram aí, cara. Os caras são capitão agora já. Nunca se esperava num concurso de 30 vagas em 2010. Eram 30 vagas. Não, eram 20 vagas em 2010. Os caras ficaram em 250 na lista, num concurso de 20 vagas. E foram chamados na quarta turma. Já são capitão agora. Então não pode entregar os pontos. É todo o tempo com essa confiança, com essa fé de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não pode focar nas dificuldades, tem que focar nas soluções. Se for para focar nas dificuldades, aí ninguém vai chegar a lugar nenhum. A vida de ninguém é fácil. Tem que focar nas soluções. Eu vou mandar essa questão para vocês aí, para vocês se situarem. E vamos torcer para ela vir, que vai ser o nosso diferencial. Letra B. O ato administrativo, aqui não é uma passagem. Por que não é uma passagem? Porque não tem informação nenhuma, né? O ato administrativo. Ah, professor, essa passagem está certa. Que informação eu tenho para julgar aqui? Nenhuma. Então, isso não é uma passagem, eu tenho que continuar lendo. O ato administrativo com vício de motivo. Alguma passagem aí? Ele afirmou alguma coisa aí? Nada. Isso não é uma passagem ainda. Porque ele não afirmou nada que eu possa julgar certo ou errado. Eu só tenho uma passagem quando ele afirmar algo que eu puder julgar. Até agora, o que ele afirmou aqui, não tem nada que eu possa julgar certo ou errado. Então, isso aqui não é a primeira passagem ainda, hein? O ato administrativo com vício de motivo. Opa, apareceu um não. Não pode ser extirpado do universo jurídico com efeitos ex tunc. Então, esse aqui ele não tem duas passagens. Esse aqui ele traz uma informação só. Ou essa informação está certa e o item todo está certo, ou essa informação está errada e o item todo está errado. Não tem duas passagens aí. Tem uma só. Vamos julgar ela. O ato administrativo com vício de motivo não pode ser extirpado. O que é extirpado? Retirado do mundo jurídico com efeitos ex tunc. Ah, professor, deu um nó na minha cabeça. O que eu faço, professor? Deu um nó na minha cabeça. O que eu faço? Eu risco o não. Eu elimino o não. Eu leio sem um não, que é para facilitar o entendimento do meu cérebro em relação a essa informação. Às vezes, o não dá um nó na cabeça mesmo. Então, eu tiro o não. Fica mais fácil de julgar a informação. O ato administrativo com vício de motivo pode ser extirpado do mundo jurídico com efeitos ex tunc. Pode. O ato administrativo com vício de motivo, ele pode sim ser tirado do mundo jurídico com efeitos retroativos, chamado efeitos ex tunc. Isso está certo. O efeito ex tunc é o efeito retroativo do ato de anulação, que tira o ato viciado do mundo jurídico. Se essa informação, sem o não, ela está correta, se eu boto o não de volta, essa informação passa a estar errada. Então, isso é uma técnica de resolução de questão.
das melhores, inclusive. Eu tiro um não para facilitar a minha análise. Descubro se o item está certo ou está errado. Se ele estiver certo, quando eu botar o não de volta, ele passa a estar errado. Se eu tiro o não e o item está errado, quando eu botar o não de volta, o item passa a estar certo. Vocês entenderam essa técnica? Então, o item B está errado. Porque sem o não, a informação fica correta. Aí eu boto o não de volta e é claro que o gabarito muda. A informação passa a estar errada. A letra B inteira está errada e é por causa do não. Vocês entenderam essa técnica de tirar o não? Às vezes o não, na hora da prova, a gente com a mente cansada, dá um nó na mente. Então a gente tira ele, mano. Vocês entenderam essa técnica aí? Tá tranquilo essa técnica do não, hein? Cian. Tenente Gama também. Vamos pro próximo. O vício de motivo admite revogação. Nenhum ato viciado vai ser revogado. Nunca. É impossível revogar um ato viciado. Para revogar o ato, ele não pode ter vício. Para revogar o ato tem que ser válido. O ato válido é um ato que não tem vício. Para revogar o ato tem que ser válido, ou seja, não ter vício e ser discricionário. Então, o vício de motivo admite revogação. Nenhum ato viciado vai ser revogado, nunca. O ato viciado é irrevogável. Então, já está errado a letra C. Não dá de revogar o ato viciado. Letra D, a revogação. Inclusive, aqui na C, só tem uma afirmação também, né? Só tem uma passagem. Letra D, a revogação sempre ocorre com efeitos ex-tunc. É errado. Efeitos ex-tunc são efeitos que retroagem. Os efeitos ex-tunc com T são os efeitos da anulação. A revogação não possui efeitos retroativos. Então, quais são os efeitos da revogação? Revogação possui efeitos ex-nunc com N. Revogação possui efeitos ex-nunc com N. Ou seja, o que são efeitos ex-nunc com N? São os efeitos da revogação. Efeitos não retroativos. Efeitos que não retroagem. Efeitos que só valem para frente, não valem para trás. Também chamados efeitos proativos. Então, ou tu diz que a revogação tem efeitos proativos, só tem efeitos para frente, para o futuro, ou tu diz que a revogação tem efeitos ex-nunc, que vale só para frente, só para o futuro, proativos. Ou tu diz que a revogação não retroage, não tem efeitos retroativos. Tudo isso é informação certa de prova. Revogação, efeitos ex-nunc, efeitos que nunca retroagem. O nunc lembra nunca, nunca retroage. Efeitos somente proativos, só para o futuro. Ou seja, efeitos que não são retroativos. Tudo isso está certo para a revogação. E aqui ele disse que o efeito é retroativo na revogação, que o efeito é ex-tunc. Não, ex-tunc é efeito retroativo e esse é da anulação, e não da revogação. E a última. Esse ato com vício de motivo não é cabível à revogação. Perfeito. Não cabe revogação. Por que não cabe revogação? Porque o ato viciado não vai ser revogado nunca. Um ato com vício é um ato irrevogável. Qual é outro ato irrevogável? É o ato vinculado, né? Não dá de revogar o ato vinculado nunca. Ato vinculado é irrevogável. Não dá de revogar o ato viciado nunca. Ato viciado é irrevogável. Só dá de revogar o ato válido, aquele que não tem vício, e discricionário. E aí, vocês acompanharam comigo aí a sexta questão? Pegaram as técnicas aí? Assistam com calma depois dessa aula. Anotem essas técnicas aí. Coloquem ela em prática quando vocês estiverem resolvendo questões nos simulados, no QConcurso. Tá? Porque são essas informações aí, são essas técnicas colocadas em prática, um dia de cada vez, que vai te deixar no automático no dia da prova lá.
Tranquila a sexta questão? Façam aí a sétima questão. Já. Vamos lá. Sétima questão. Tá chegando o áudio aí? Só um momento. Vamos lá, então. A respeito do vício do ato administrativo, é correto afirmar. Letra A. O vício quanto ao motivo só se configura ante a falsidade do motivo. E aí?
Tá certo dizer que só existe vício de motivo diante da falsidade do motivo. Tem outra maneira de existir um vício de motivo? Ou só diante da falsidade do vício, do motivo? Quer dizer, alegaram um motivo falso. É só assim que se tem vício de motivo? Não, né? Também existem outras maneiras do ato ter vício de motivo. A falsidade do vício, o fato do vício ser falso, é um dos casos. A inexistência de motivo também seria um vício de motivo. A inexistência do pressuposto de direito, porque o vício, o motivo, ele é a soma de um pressuposto de fato e um pressuposto de direito. Só vai existir motivo quando a administração estiver diante de um pressuposto de fato e um pressuposto de direito. O pressuposto de fato é um acontecimento que a administração presenciou. Um carro que passou no sinal vermelho. Isso é um fato, é o pressuposto de fato. Mas a administração só tem um motivo para praticar o ato se também tiver um pressuposto de direito. O que seria o pressuposto de direito? Seria o Código de Trânsito brasileiro proibir que a pessoa passe no sinal vermelho. E o Código proíbe. Isso é o pressuposto de direito. É o fato daquele acontecimento estar descrito numa lei. Então, se a pessoa passou no sinal vermelho, a administração tem um motivo para praticar o ato administrativo de multa. Por quê? Multa de trânsito. Porque houve um fato, esse é o pressuposto de fato, e houve um pressuposto de direito. O CTB proíbe passar no sinal vermelho. Coloca isso como uma infração. Então, isso é um pressuposto de direito, porque a lei trouxe esse fato descrito. Então, uma das maneiras de ter vício de motivo não é só a falsidade do motivo, a inexistência do fato, a inadequação jurídica do pressuposto de direito, ou seja, quando aquele fato não está enquadrado na lei. Isso seria também um vício de motivo. Tá? Então, tá errado dizer esse só. Dizer que só existe vício de motivo diante da falsidade do motivo. Não. Existe vício de motivo também pela inexistência do motivo, pela inadequação jurídica do motivo, pela inexistência do fato. B, a usurpação de função é um dos vícios de competência, ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência. Está errado. Quando o agente público excede os limites de sua competência, isso não é usurpação de função. Quando o agente público excede os limites de sua competência, isso é excesso de poder. Excesso de poder é quando o agente público pratica um ato que está fora do seu rol de competências delimitado por lei. Sendo assim, está errado o item. A usurpação de função ocorre quando um agente público comete um crime. Que crime é esse? O agente público não. A usurpação de função acontece quando um particular, um cara que não é agente público, comete um crime. Ele se faz passar por um servidor. Ele é um impostor. Na usurpação de função, um particular, ele, como um impostor, ele se faz passar por um servidor. O cara é um estelionatário. Ele está se passando por servidor. Ele se apresenta como servidor para praticar atos como servidor, mas ele nunca pertenceu àquele órgão ou ocupou aquele cargo público. Ele está usurpando uma função pública. Seria, por exemplo, o cara conseguir uma farda da polícia, vestir essa farda e sair por aí, né, praticando atos como se fosse um policial. Ele estaria cometendo um crime de usurpação de função e os atos que ele praticou teriam vícios de competência, porque ele não tem competência dada por lei para praticar atos como servidor. Ele está se passando por servidor. Isso é um crime, inclusive. Então, já está errada a letra B. Usurpação de função não é quando excede os limites. Quando excede os limites da competência, o nome é excesso de poder, também é um vício de competência.
A usurpação de função é quando alguém se faz passar por agente público sem nunca ter pertencido ao órgão ou nunca ter sido investido naquele cargo. É um criminoso. Usurpação de função é um crime também. Está no Código Penal. Praticando o ato de atribuição de autoridade superior. Não. O excesso de poder, esse sim é quando o agente público excede os limites de sua competência, praticando o ato de atribuição de autoridade superior. Isso é excesso de poder, não é usurpação de função. Então, bem aqui, no lugar de usurpação de função, tinha que ter excesso de poder. Aí ia estar certo o item. Como não está, está errado. Letra C. Aplica-se plenamente a teoria das nulidades do direito civil ao vício do ato administrativo. Olha, esse plenamente, ele quer dizer totalmente. Só que o direito civil é uma matéria, é um ramo, é uma disciplina do ramo do direito privado, enquanto o ato administrativo, pertencente ao direito administrativo, é um item pertencente ao ramo do direito público. Não dá de casar o direito civil, que é direito privado, com o direito administrativo, que é direito público. Eles pertencem a ramos diferentes. Eles estão em lados opostos da divisão do direito. O direito civil pertence ao direito privado. O direito administrativo pertence ao direito público. Então, não dá de dizer que as regras do direito privado, que é o direito civil, vão ser aplicadas plenamente ao direito administrativo, ato administrativo, que é o direito público. É inconsistente isso. É impossível isso acontecer. Porque o direito privado, que é o direito civil, possui regras completamente diferentes do direito público, que é o direito administrativo. São regras completamente diferentes. No direito civil, as partes estão em posição de igualdade. Isso é o ramo do direito privado. No direito administrativo, as partes não estão em posição de igualdade, pois a administração tem supremacia sobre o particular. O interesse público tem supremacia sobre o interesse privado. No direito administrativo, no direito público, as partes não estão niveladas, elas não são iguais, porque a administração tem supremacia sobre o particular. Então, é impossível aplicar plenamente teorias do direito civil, que é direito privado, ao direito administrativo, que é direito público. É inconsistente. Essa letra C está errada. Dentre outras condutas, letra D, caracterizam um vício quanto à competência. A usurpação de função, perfeito, é um vício de competência. O excesso de poder, perfeito, é vício de competência. A função de fato, perfeito, é o terceiro vício de competência. São 3 vícios de competência: usurpação de função, excesso de poder e a função de fato. Na função de fato, a gente já trabalhou muito aqui no vídeo anterior. Só dar uma revisada lá, né? A gente falou muito da função de fato aqui, que é quando o agente público é servidor, ele não é um impostor, mas ele possui alguma irregularidade na investidura dele. Aí ele pratica atos administrativos estando irregular no cargo. Mas ele não é um impostor, ele ocupa o cargo, só que ele tem irregularidade na investidura. Os atos praticados por eles são atos considerados válidos diante dos terceiros de boa-fé. A gente trabalhou bastante isso. A função de fato, né? Também chamada de teoria da aparência. Função de fato também chamada de teoria da aparência. Pois o agente público, apesar de ter irregularidade na investidura dele, ele tem toda uma aparência de legalidade que faz qualquer pessoa acreditar que ele está legalmente investido no cargo. Não dá de adivinhar que ele tem irregularidade na investidura. Teoria da aparência. Então só pode ser a letra E. Não, a letra D é o gabarito, né? Porque trouxe corretamente os 3 vícios de competência. Esses são os 3 vícios de competência: usurpação de função, excesso de poder e função de fato. Então, a letra E tem que estar errada, né? O ato é ilegal por vício de forma apenas quando a lei expressamente a exige. Não. Também existem vícios de forma diante de casos que a forma não é essencial para a prática do ato. Inclusive, quando a forma não for essencial para a prática do ato,
O vício de forma existe, e ele vai ser um vício sanável. O vício de forma pode ser sanável. É quando a forma não foi essencial para a prática do ato. Então, existem outros casos que o ato vai ter vício de forma, não apenas se limitando a quando a lei expressamente exige a forma. Tá? Pode existir casos em que a forma está implícita na lei. Isso também vai gerar vício de forma. Então, aí está errado, o gabarito é a letra D, porque trouxe corretamente os 3 vícios de competência: usurpação de função, excesso de poder, função de fato. A gente já tinha resolvido essa questão, eu acredito que na primeira aula que a gente tratou desse tema aqui, ou seja, 2 aulas atrás, né? 2 aulas atrás a gente tinha resolvido essa questão. 8ª questão. Qual é o gabarito da 8ª aí? Vamos lá, 8ª questão. Os atos administrativos podem ser produzidos em desrespeito às normas jurídicas. E, nesses casos, é correto afirmar que, letra A, não existe no direito brasileiro a figura da convalidação dos atos. Existe, sim, a convalidação dos atos. Está errado. Está errado. O primeiro, existe convalidação. É quando o vício é sanável. Letra B, ainda que o ato tenha sido objeto de impugnação, é possível falar-se em convalidação, com o objetivo de aplicar o princípio da eficiência. Aí está errado, porque para convalidar existem condições. Para convalidar, ato administrativo. O que é convalidar o ato? A gente já falou várias vezes. Convalidar o ato é aproveitar o ato. O ato tem um vício na produção dele, o ato é ilegal. No entanto, a administração, diante do princípio da segurança jurídica, a administração tem a opção de, em vez de anular o ato, corrigir o vício do ato. E, em vez de extinguir o ato, manter o ato no mundo jurídico. Mas agora sem vícios, porque o vício foi corrigido. Então, a condição número 1 para a convalidação acontecer é o vício ser sanável. Sanável. Se o vício for insanável, esquece a convalidação. O vício tem que ser sanável. Lembrando que só existe vício sanável na competência, tá? Mas vício sanável, competência, mas não pode ser competência exclusiva. Onde mais que tem vício sanável? Vício sanável tem na forma. Quando? Quando que o vício de forma vai ser sanável? Quando a forma não for essencial para a prática do ato. O que isso quer dizer? Ou seja, quando a forma do ato for dispensável. Quando a forma do ato for dispensável, quer dizer que a forma não é essencial para a prática do ato, quer dizer que o vício de forma é sanável. Então, a gente coloca isso aqui, é aquele segredo, a gente trabalhou na aula passada,
que também vai ser possível ter vício sanável quanto vício sanável no objeto. Mas somente quando tratasse de objeto de que tipo? Para ter vício sanável de objeto? Somente quando tratasse de objeto plurimo. Plurimo. No entanto, a questão precisa deixar expresso que se trata de objeto plurimo. A gente já falou muito disso aqui na aula passada, porque se a questão não falar que o objeto é plurimo, eu desconsidero a possibilidade do vício de objeto ser sanável. Se a questão só falar vício de objeto, eu fecho o olho e marco vício insanável. Sempre. Não pode convalidar vício de objeto. Não pode convalidar. Falou de vício de objeto? Eu marco. Não pode convalidar. Vício insanável. O ato é nulo, só pode ser anulado. Mas se a questão trouxer informação expressa, dizendo que o objeto é plurimo, aí ela tocou num segredo. E eu só considero que esse segredo existe porque a outra pessoa falou para mim sobre isso. Então, se a prova falou do objeto plurimo, opa, eu passo a considerar que o vício de objeto pode ser sanável diante do objeto plurimo. Mas eu só considero isso possível se a questão expressamente falar de objeto plurimo. Se a questão não falar de objeto plurimo, só falar que o vício é de objeto, pronto. O vício de objeto é insanável, sempre. O até nulo não admite convalidação. A gente já falou muito sobre isso nas aulas anteriores, tá? Não é uma exceção. Vício de objeto é sempre insanável. Marca sem medo. Insanável, o até nulo, só cabe anulação, não cabe convalidação. Mas se a questão expressamente trouxer a senha, qual é a senha? Falar em objeto plurimo, aí tu passa a considerar que o objeto plurimo pode ser convalidado, é vício sanável. Mas tu só considera isso possível porque expressamente o item tratou sobre isso. É o famoso segredo, a senha. Senão tu fica mais esperto do que a prova. E tu acaba errando a questão, porque tu vai saber mais do que a prova quer que tu saiba. Então tem que guardar esse segredo do objeto plurimo. Tu só considera vício de objeto sanável se a questão expressamente falar de objeto plurimo. Se não falar, vício de objeto vai ser sempre insanável, sem medo. Assim como vício de motivo, vício de finalidade vai ser sempre insanável, sem medo. É o famoso segredo. A gente já falou muito sobre isso. Eu repito sempre, né, que é para a gente se deparar com isso aqui e acertar a questão. Essa questão do objeto plurimo aparece. Aí a gente tem que ter essa sensibilidade. E também tem casos que só fala de vício de objeto, não diz que é plurimo. Aí eu preciso ter, né, saber diferenciar as coisas. Vocês entenderam essa questão do objeto aí? Já falei muito, é a terceira vez que eu estou falando disso aqui. Tá tranquilo a questão do objeto? Quem chegou agora, né, no módulo, né, que está matriculado para o próximo módulo, alguns alunos estão nessa condição, eu vou mandar para vocês as 3 últimas aulas, para vocês terem essa visão sobre a questão dos vícios, né, dos atos administrativos. E quem chegou agora e quiser adquirir esse módulo que a gente está fechando hoje, né, a gente também pode fazer alguma condição especial aí para receber esses vícios do módulo passado, que a gente está encerrando hoje, receber o PDF completo e todas as aulas. Os alunos que se matricularam para o próximo módulo que estão assistindo hoje com a gente, né, o encerramento desse módulo. O próximo módulo começa terça-feira. Terça-feira, link 10h30, aula começa 11 horas, módulo novo. Vamos falar de princípios, vamos falar de licitações e contratos, a parte constitucional, que isso não muda, não vai ser nossa base.
Vamos falar de organização administrativa, pesado, né? Vamos pegar pesado em organização administrativa. A questão dos 3 setores, vamos falar de administração direta e indireta, vamos falar de concessionária, permissionária, autorizatária, e vamos falar também de terceiro setor, que é o Sistema S, o CIP, OS. Vamos falar primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Vai ficar completa a nossa organização administrativa. Não tem o que dar errado. É o que a gente vai trabalhar no próximo módulo. Muita coisa, portanto, né? Então, olha só, para convalidar o ato administrativo, o vício tem que ser sanável. Vício sanável é o de competência, quando não for competência exclusiva. É o de forma, quando a forma não for essencial para a prática do ato. E é o de objeto plurimo, se a questão expressamente falar de objeto plurimo. Se falar só de vício de objeto, o vício de objeto é insanável. Qual é a próxima condição para o ato ser convalidado? Para convalidar o ato, não pode prejudicar terceiros. Se o fato de o ato ser convalidado for prejudicar alguém, o ato não pode ser convalidado. Ele não pode prejudicar terceiros. Não pode o ato viciado, né? Já ter sido... Não pode o ato viciado já ter sido impugnado. Se alguém já impugnou o ato reclamando do vício, por mais que o vício seja sanável, a administração não pode mais convalidar ele. É o mesmo que dizer que alguém já se botou na condição de terceiro prejudicado, né? Se alguém impugnou o ato, é porque a pessoa está se sentindo prejudicada por aquele ato, ela quer que ele seja anulado. Como não pode prejudicar terceiros, a partir do momento que alguém impugna o ato já não pode mais ser convalidado, porque isso já está demonstrando que está prejudicando alguém. Tá? Então, para o ato ser convalidado, não pode prejudicar terceiros, ele não pode ter sido impugnado, o ato. E, número 4, para o ato ser convalidado, é necessário estar de acordo com o interesse público. A administração precisa ver vantagem em anular o ato, precisa ter interesse público em anular o ato. Se a administração não vê vantagem em anular o ato, não é uma questão de interesse público, por mais que o vício seja sanável, por mais que não prejudique terceiros, por mais que ninguém tenha impugnado, mas se a administração não vê interesse público em convalidar o ato não vai ser convalidado. Isso mostra que a convalidação do ato é uma decisão discricionária da administração. Lembrando que se convalidar o ato é uma decisão discricionária da administração, o judiciário não pode convalidar ato administrativo. Convalidar ato administrativo é uma tarefa exclusiva da administração. O judiciário não pode convalidar. Você já percebe que o judiciário ele não convalida ato administrativo, isso é exclusivo da administração. O judiciário não revoga ato administrativo, isso é exclusivo da administração. O judiciário somente anula o ato administrativo, porque cabe ao judiciário também cuidar da legalidade dos atos, assim como a administração anula também. Então, o judiciário só anula, ele não convalida e nem revoga. Vocês entenderam essa passagem aí? Sendo assim, a B está errada. Por que a B está errada? Porque diz, ainda que o ato tenha sido objeto de impugnação, é possível falar em convalidação. Não, está errado. Se o ato foi impugnado, ele já não pode ser convalidado mais. Com o objetivo de aplicar o princípio da eficiência, ele tentou justificar aqui. Essa justificativa nem cola. Inclusive, o princípio que norteia e dá base à convalidação, por que o ato vai ser convalidado? Qual o princípio que dá base? Não é o da eficiência. É o princípio da segurança jurídica. O ato ele pode ser convalidado por causa do princípio da segurança jurídica. Então, vamos seguir aqui. Tá vendo como a gente já esqueceu o que foi perguntado? Agora voltar e ver o que foi perguntado. Os atos administrativos podem ser produzidos em desrespeito às normas jurídicas, e nesse caso é correto afirmar que letra C, há vícios que podem ser sanados, certo? Olha, essa aqui é uma passagem. Essa passagem está certa. Há vícios que podem ser sanados, são os vícios sanáveis. Vício de competência, quando não for de competência exclusiva, por exemplo, é um caso, né? Vício de forma, quando a forma não for essencial para a prática do ato,
vício de objeto, se o objeto for plurimo, e a questão deixa claro isso. Então, há vícios sanáveis, sim, esses três. E nesses casos, a convalidação terá efeitos ex nunc. É errado. O que está errado é o efeito ex nunc. O efeito da convalidação é efeitos ex tunc. Convalidação possui efeitos retroativos. Ou seja, qual é o nome dos efeitos retroativos em latim? Ou seja, efeitos ex tunc, com T. Tanto a anulação quanto a convalidação, os dois, anular e convalidar, os dois têm efeitos ex tunc. Então, se o ato for anulado, ele deixa de existir retroativamente, desde o momento que o ato nasceu. Tudo que ele produziu vai deixar de existir como efeito jurídico. A anulação retroage. A convalidação, quando o ato é aproveitado, quando o vício é corrigido do ato, ele foi convalidado, ele também passa a ser válido desde o momento que ele nasceu. Então, a convalidação corrige os efeitos do ato, corrige o vício, e retroage ao momento que o ato nasceu para corrigir todos os efeitos jurídicos que o ato produziu ao longo do tempo. Então, tanto a anulação quanto a convalidação, ambos possuem efeitos retroativos, ambos possuem efeitos ex tunc. E aqui está dizendo ex nunc, né? Só quem tem efeitos ex nunc, efeitos que nunca retroagem, efeitos proativos, é a revogação. Convalidação e anulação têm efeitos ex tunc com T, que retroativos, portanto. Letra D. O ato praticado com vício, né? Diante disso, a violação das normas jurídicas causa um vício que só pode ser corrigido com a edição de um novo ato pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário corrige ato administrativo? O Poder Judiciário convalida ato administrativo? O Poder Judiciário corrige vício sanável no ato administrativo? Não. Esse papo de corrigir o ato, esse papo de convalidar o ato, é só a administração que faz. O Poder Judiciário, ele anula o ato, ele não convalida e nem revoga. Então, a letra D está errada, porque diz que é o Poder Judiciário que emite um novo ato para corrigir. Não, o Judiciário faz é desfazer o ato ilegal, ele não corrige, ele não convalida o ato, o Judiciário anula o ato. Se tem alguém que tem que corrigir o ato, convalidar, esse alguém é a administração, se enquadrar naquelas condições que a gente viu. O Judiciário não está para corrigir o ato, para convalidar, o Judiciário está para anular o ato, desfazer o ato. Então já está errada a letra D. O Judiciário não convalida o ato, ele não corrige o vício. O Judiciário faz é anular o ato. Não convalida e nem revoga. Letra E. É possível convalidar atos com vício de objeto? Opa, está errado. Vício de objeto é um vício sempre insanável, o ato é nulo, não cabe convalidação. A não ser que o examinador expressamente insira o segredo, a senha. Mas eu só considero se vier expresso a senha. Qual é a senha? Falar de objeto plurimo. Então, até esse momento, esse item está errado para mim. A não ser que surja a senha. Aí muda a chave. Vamos continuar lendo. É possível convalidar vício de objeto? Errado. Ou conteúdo. Conteúdo e objeto é a mesma coisa, são sinônimos. É possível convalidar vício de objeto ou conteúdo? Não, não é possível. Mas apenas quando se tratar de objeto plurimo. Opa! Botou o segredo aqui. Botou a senha. Abriu a caixa de Pandora. Agora que ele falou de objeto plurimo expressamente para mim, eu mudo o mindset, né? Eu passo a considerar que existe sim vício de objeto sanável, mas porque ele tocou no assunto objeto plurimo. Agora eu vou reler a questão. Quando o objeto for plurimo, é possível convalidar o vício de objeto. Perfeito. Gabarito da questão. Mas porque ele falou expressamente do objeto plurimo. Se ele não fala do objeto plurimo, eu ia dizer que esse item está errado. Vocês entenderam a jogada do segredo, da senha,
da chave que abre. Tu só considera se aparecer a informação expressa. Se não aparecer, aquilo para ti nunca existiu. Tu fica com a primeira informação. A primeira informação é que o vício de objeto é sempre insanável. A não ser que ele coloque a chave e fale de objeto plurimo. Aí tu vira a chave. E vai para um novo mundo no qual o objeto tem vício sanável. Quando o conteúdo, o objeto for plurimo. Mas porque ele falou sobre isso. Se ele não falar, isso para ti não existe. Senão tu fica mais esperto com a prova e não acerta nunca uma questão de objeto. Vocês entenderam o objeto plurimo aí nessa letra E? Vocês entenderam o objeto plurimo aí na letra E? Tá tranquilo, hein? Vamos mais uma aqui. Faça essa 9 aí. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Né? O concurso público, numa prova de marcar, também chamada de prova objetiva, né? Nunca vai ser a casa do cara mais inteligente. Concurso público nem é lugar de gente inteligente. O cara é inteligente, né, que tem o QI alto, ele abre uma empresa, ele inventa um aplicativo, ele fica milionário. Concurso público é o lugar o contrário. É o lugar do cara que tem paciência. Ou seja, aquele cara que viu o conteúdo da primeira vez não entendeu. Viu a segunda vez não entendeu. Mas ele não parou de ver o conteúdo, ele não desistiu. Ele viu a terceira, a quarta, a quinta vez. E começou a entender na sexta. Mas no dia da prova caiu esse conteúdo e ele acertou. Esse é o lugar esse é o lugar de fala. Esse é o posto do concurseiro. O posto de alguém persistente e não inteligente. O cara inteligente vê a aula uma vez. Entendeu? Se tu for fazer a mesma aula para ele de novo, ele sai da sala. Ele te xinga, fala de novo, esse cara só dá isso. Ele não se sujeita a ver a mesma informação de novo. Por quê? Porque ele já entendeu. Já é suficiente para ele. Chega no dia, esse cara erra a questão. Ou ele acerta, mas com muita dificuldade para lembrar, ele gasta 10 minutos lendo a questão. Porque ele só viu uma vez, para ele já era o suficiente, ele já tinha entendido. Então esse cara que vê uma vez o conteúdo, já e o professor vai dar aula de novo e tal, e ele já sai da sala, né, já desliga o vídeo, fala que o professor só fala disso. Esse cara está no time dos inteligentes. Não serve concurso público para ele. Tem que ter uma grande empresa. Enquanto que o cara que vê uma vez e não entendeu, mas veio, foi lá humildemente assistir de novo. E ver a terceira. E não desistiu, não parou de assistir aquela aula. Repetida mesmo.
Esse cara persistente é o cara que vai passar em vários concursos públicos. Essa é a primeira informação que eu tenho para te dar. A segunda informação que eu tenho para te dar nesse momento, dentro desse nosso curso aqui, é que numa prova de marcar, numa prova objetiva, o concurso público, ele acaba se tornando uma espécie de bingo. Bingo. O bingo que tu joga lá no final de semana, né, ouvindo uma música ali com os amigos. Tem uma cartela. E o cara sorteou uma pedra lá. Se aquela pedra tiver na tua cartela, tu marca. Se não tiver, tu não tem nada para fazer, tu não marca. O que isso tem a ver com concurso público? Os números da tua cartela são as informações que tu sabe daquele concurso. As pedras que são sorteadas são o conteúdo que pode cair no concurso. No bingo são 75 pedras. Na cartela vem... Acredito que na cartela vem ali 24 pedras. Ou seja, 1/3 das pedras, né, praticamente. Vem 25 com aquele coringuinha que vem no meio, né? Então, no bingo, são 75 pedras. Ou seja, é todo o conteúdo do edital, as 75 pedras. Mas na tua cabeça só tem as 24, os 24 números, os 25 números que estão na cartela. Na tua cabeça só tem 1/3 das informações. Então, vai sair uma pedra lá que não está na tua cartela. Ou seja, vai cair um item na tua prova que tu não estudou, pô. Tu não estudou, porque ninguém vai estudar tudo. Ninguém vai ter na mente todo o conteúdo de cabo a rabo. Não existe essa pessoa. Então vai sair um item que tu nunca ouviu falar. Que não está na tua cartela, que não está no teu conteúdo. Não deu de ver, ninguém vai ver tudo. Não existe essa pessoa. Não é isso que o concurso avalia, conteúdo. Avalia como tu vai acertar a questão, qual estratégia tu vai usar para acertar a questão. E a tua estratégia são as pedras da tua cartela. Ou seja, são as informações que tu juntou no teu caderno. Tu tá montando o teu caderno e tu tá montando a tua cartela para jogar o bingo. No dia vão girar os temas ali. Vão girar os temas. Na roleta da banca. Esses temas vão cair na prova. A diferença é que lá no bingo pode cair qualquer pedra. 22, 25, é aleatório. É um fato matemático. A probabilidade de vir uma pedra. Mas no concurso não é um fato matemático, não. Não é aleatório. Os temas são sempre os mesmos. É como se fossem pedras viciadas, que sempre saem. No direito administrativo sempre vem lá o Atos. É como se no bingo sempre viesse a pedra 22. Pô, 22 cai sempre, hein? Pega uma cartela que tem um 22 e me dá aí. É a mesma coisa que no concurso tu dizer, pô, vou estudar muito Atos, hein? Atos cai sempre. Então eu quero essa pedra, Atos, na minha cartela. Eu quero esse conteúdo na minha mente e no meu caderno. Porque cai sempre. Então eu sei que se a pedra vir, eu vou marcar ela. Então no concurso ainda é mais fácil do que no bingo lá, porque no bingo pode vir qualquer pedra. Qualquer pedra tem a mesma chance de vir que as outras. Mas no concurso, não. No concurso tem pedras que têm mais chances de vir. Atos, poderes, licitações. Tem muito mais chances de vir do que serviços públicos. Então, tu pode prever o que vai vir no concurso. Lá no bingo não dá de prever. Se desse de prever, eu escolhi a cartela que já tem os números para ganhar sempre. Mas no concurso tu pode prever. E tu pode trazer para tua cartela as informações que caem sempre. Já para te ganhar sempre. Onde eu quero chegar com isso? Isso aqui é preparação de concurso em alto nível. Não tem no YouTube. Não tem em plataforma alguma o que eu vou te falar agora. Tranquilo? Cada vez que a gente chega mais perto dessa prova, eu vou intensificando aqui esse trabalho de preparação. Vai chegar um momento que eu vou fazer a tua planilha de estudo, que eu vou te falar como tu vai distribuir o conteúdo. Vai chegar esse momento, um passo de cada vez. Não adiantava nada eu te dar todos os PDF de uma vez, ninguém ia ler tudo. A gente vai dar um passo de cada vez. Né? Eu estou te prometendo esse produto. Vamos fazer essa prova em 15 minutos. Vamos. Vai chegar um momento que eu vou montar a tua planilha. Vamos. Então vamos dar um passo de cada vez. Hoje a gente vai dar um passo muito importante com o que eu vou te falar agora.
Na hora da prova, tá aqui as questões, ó. Questão 9. Letra A, B, C, D e E. O que é isso? São 5 pedras que foram sorteadas no bingo. São 5 pedras que foram sorteadas no bingo. Ah, então vamos ler a primeira pedra. Primeira pedra. Letra A. Primeira pedra do bingo. Letra A. A competência no âmbito federal é em regra indelegável. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Saiu a pedra 22. Na minha cartela não tem a pedra 22. Adianta eu ficar procurando a pedra 22 na minha cartela se não tem? Ela vai brotar lá? Vai brotar na minha cartela a pedra 22? Não tem a pedra 22 na minha cartela. Saiu a pedra 22 no bingo. Adianta eu ficar olhando para a cartela e fazer na cartela brotar a pedra 22? Tem como fazer isso? Impossível. Na hora da prova, a mesma coisa. Eu li o item A e não sei nada sobre o item A. Adianta eu ficar olhando para ele e achar que a informação, o conteúdo que responde o item A, para dizer se ele está certo ou está errado, adianta eu ficar olhando para ele e achar que essa informação vai brotar na minha mente? Não vai. Saiu uma pedra que não está na minha cartela. Saiu um item que não apareceu no meu estudo. Eu não estudei isso daí. Eu não estou em condições de julgar certo ou errado esse item. O que eu faço? Vou ficar olhando para ele 10 minutos? Para esperar a informação surgir na minha mente? Não, vou estar só perdendo tempo. Ô, professor, onde é que tu quer chegar? Fala logo. Vai logo para, né, os finalmente aí. O que eu quero te dizer, mano, é que naturalmente vão ter itens que não estão ali na tua preparação. Ninguém vai ter essa preparação que vai dominar todos os itens. Um cara que vai ler e dizer, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada, essa aqui tá certa, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada. Esse cara tem que ser preso. Ele tinha as questões. Não tem como. Então, em vez de ficar pensando no problema, sabe o que é o problema? É o item que tu não sabe. Esse é o problema. Em vez de tu focar no problema, por que tu não faz o contrário? Por que tu não foca na solução? Ah, qual é a solução, professor? A solução é o item que está no teu caderno. É o item que tu estudou. É o item que está na tua cartela. Essa é a solução. Eu não estou nem aí para o item que fala coisas que eu não sei. Ele é o problema. Eu quero saber da solução. Então, se eu pego uma questão aqui para resolver, eu tenho que me acostumar a já ir para cima da questão com aquela leitura dinâmica, para já ir encontrando na leitura aonde está a informação que está no meu caderno. Primeiro eu vou atrás da solução. Primeiro eu vou focar na solução. Então, eu chego aqui na 9. Pô, beleza. No que diz respeito aos requisitos do ato administrativo, a competência no âmbito federal é em regra delegável. Ah, nunca ouvi falar disso aqui. Fôlego. Vou para a próxima. O desvio de finalidade ocorre apenas se o fim público. Pô, nunca ouvi falar disso aqui. Pô, então eu vou para a próxima. Por que eu estou pulando os itens? Porque uma hora vai aparecer uma informação, um item que está dentro do meu estudo. Pode ser que 3 itens estejam dentro do meu estudo. Eu domine eles. Pode ser que 2, pode ser que 1. Primeiro eu vou ver o que eu domino dali, o que está dentro da minha cartela. Para depois eu usar as estratégias para avaliar os que eu não sei. Primeiro eu vou atrás do que eu sei, para depois pensar qual o tamanho do meu problema nessa questão. Que de repente eu domino só um item, só o E. E eu sei que o E está errado. Porra, eu tenho um problemão. Eu tenho A, B, C, D, A, B, C e D, que eu nunca ouvi falar. Porra, essa questão tá escrota, mano. Quem sabe até eu pule ela. Porque eu não sei nem a A, nem a B, nem a C, eu só sei que a E está errada. Tá bem difícil tu acertar essa questão. Tá cotado eu pular essa questão para usar o meu tempo e usar ali a minha força, usar ali a minha capacidade de raciocinar, que ela é limitada, né? Te cansa durante a prova, usar a minha capacidade de raciocinar enquanto ela está inteira para uma questão que eu saiba. Se eu já vi que essa aqui eu nunca ouvi falar de 4 itens, eu só sei que o item E está errado, já tem grandes chances de eu pular ela. Eu não vou perder tempo, porque eu vou me esforçar muito nela e não vou fazer brotar as informações da A, da B, da C e da D
grande chance de eu pular ela e usar o fato de eu estar com a mente aqui descansada, usar a minha capacidade de raciocinar para uma questão que eu domine mais temas. Eu pulo ela. Mas, de repente, pode ser que a informação que eu domine dela, a letra E, seja justamente uma informação correta e seja o gabarito. Eu não estou nem aí para as outras. Eu me agarro com a informação que eu sei, marco ela e deixo a concorrência justificar porque as outras estão erradas. Ninguém vai te chamar para justificar porque tu marcou a E. Porra, é o gabarito, mas vem aqui. Só vou te dar o ponto, a banca te chama, se tu justificar o erro das outras. Precisa justificar? Não, mano. É uma questão de estratégia. Então, onde eu quero chegar? Leu a questão, já vai naquela leitura rápida aqui, buscando quais itens têm informações que estão no teu caderno que tu domina, para saber o tamanho do problema e da solução. Identifiquei que 3 itens eu domino. Porra, essa questão tá boa para eu gastar um tempo nela. Tá boa. Identifiquei que 4 itens eu domino. Pô, essa questão vale a pena eu parar para raciocinar nela. Pô, identifiquei que eu não domino nenhum. Não pensa 2 vezes. Nunca ouviu falar de nada? Não vai brotar. Tu só vai perder tempo. Pula o item. Pula a questão inteira e vai embora na prova. Fazendo isso, tu tá potencializando o teu esforço mental e potencializando o ganho de pontos. Porque até quando chegar, faltando 10 minutos para acabar a prova, essa questão 9 que tu pulou, tu tem a chance de dar um tiro nela. Mas tu já tá livre de preencher o gabarito, tu tá livre de fazer a prova. Tu tem 10 minutos só para olhar para ela. E quem sabe, por estar descansado e despreocupado, porque tu não precisa mais ler nada, a prova, o gabarito tá preenchido. Quem sabe essa despreocupação não abra as fronteiras para te enxergar alguma coisa nela e marcar o item certo. Mas agora, no meio da prova, que ainda tem 20 questões, 30 questões para fazer, perder tempo com uma questão que tu não sabe nenhum item, mano, vai te prejudicar, vai te deixar cansado e desanimado. Tu pula sem medo. Então, tu tem que ter aquela leitura dinâmica. Entrou aqui, eu vou atrás da solução. Qual é a solução? É o item que está no meu caderno. Se tiver 3 itens, dá de encarar. Se tiver 1, já não dá de encarar. Se não tiver nenhum, eu pulo. Eu vou atrás da solução. Então, li a A, nunca ouvi falar. Fôlego, pulo. Li a B, nunca ouvi falar. Fôlego, pulo. Li a C, motivo, se inexistente, enseja anulação do ato. Porra, motivo é o Coringa, por tá no meu caderno. Eu não tô nem aí para as outras. Motivo é Coringa. O ato, se não tiver motivo, o ato é nulo. Vício de motivo. Gabarito letra C. Ah, mas eu não vou conseguir para a próxima questão se eu não souber o erro das outras. Ah, fala sério, né, mano? Ninguém vai te chamar para justificar os erros das outras. Tu gastou a tua mente ali, tu gastou a tua energia mental indo atrás da solução. Deixa a concorrência justificar as erradas. Deixa eles ficarem 20 minutos lendo as erradas e justificando. Tu tá aí atrás da certa. Tu tá focado aí na solução e não no problema. Então, se acostuma a fazer esse jogo de ir atrás das informações que estão no teu caderno, de ir pro bingo focado nas pedras que estão na tua cartela. Porque as pedras que não estão e forem sorteadas, que caírem na prova, não vão brotar. Aí tu precisa ser justo, que tem questões que tu vai pular. Mas quando tu pular e for olhar essas questões no final, tu tem muito mais chance de acertar ela no final sem saber nada, porque lá no final da prova tu já tá com o cartão, resposta preenchido, gabarito preenchido. Não tem mais nada para fazer, tu tem 10 minutos livre. Ah, então eu vou olhar essas questões aqui despreocupado. Aí tu despreocupado, a tua mente expande. Em algum momento lá da tua história, tu viu algo sobre aquilo, mas que a tua mente só se abriu para isso agora porque tu tá despreocupado. Porque tu já preencheu tudo. E a mente abre para ti. Ela vai buscar numa região mais obscura, mais escondido, algo que tu ouviu. Porra, mas eu já ouvi falar disso aqui em algum lugar assim, o negócio. Porra, eu vou dar um tiro nessa B aqui. Aí tu dá o tiro na B, porque a mente expandiu, tu tá despreocupado, e a B era o gabarito. Deixa a concorrência justificar, o ponto é teu, mano. E aí? Eu quero que vocês reflitam sobre essas coisas que eu falei e comecem a ler as questões focado na solução e não nos problemas. E caso a questão seja um problema muito grande, deixa pra concorrência se matar, mano. Ou será que teu ego só se satisfaz se tu souber
tudo sobre todas as questões. Tu quer acertar as 60, é? Não. É uma questão de estratégia. Alguma, tu não vai saber informações sobre ela. E, naturalmente, tu vai pular. Só que isso está dentro da tua estratégia. Está perfeitamente dentro da tua estratégia. Não comprometeu a tua prova. Na verdade, te ajudou. Porque tu não gastou 1 minuto para ler, ver que tu não sabe nada e pulou. Guardou tempo e energia mental para a questão que tu domina os itens e vai poder pensar um pouco mais nela. Se tu tem 3 minutos para cada questão, e 1 minuto tu percebeu que a 9 tu não entende nada, quer dizer que sobrou 2 minutos que tu não usou na 9, que tu vai poder usar na 12. Na 12 tu não tem mais 3 minutos, tu tem 5, porque 2 minutos tu pegou da 9. Ah, mas na 12 tu domina 3 itens. Então dá de dar uma raciocinada usando o tempo que sobrou da 9 que tu pulou. Entendeu a lógica? Quero saber se vocês entenderam a lógica do que eu estou falando aqui, tá? E se vocês estão prontos para implementar isso daqui para frente, para ir potencializando o número de acertos. Tá ligado aí, Marcelo? Então, o gabarito aqui, da 9, eu nem preciso, gente, justificar para vocês a B, a C e a D. Deixa a concorrência justificar. Tu chegou na A e a B, a C e a D. A e a B, a D e a E, eu não preciso justificar. Tu chegou aqui na C, se deparou com o Coringão, que tá no teu caderno, abraça ele, mano. Ele é o gabarito, deixa a concorrência justificar o resto. Fez em 30 segundos, caiu pra próxima, mano. E tu já vai comemorando, porra. Ou seja, tinha 5, eu não sabia 4. Nunca ouvi falar de 4. Mas a que eu sabia era o gabarito. Porra, eu fiz um golaço aí. Eu tô muito na frente, porque essa questão aqui, se eu não sabia 4 itens, os caras estão perdidos lendo esses 4 itens. Gastando 10, 20 minutos nessa questão. E o item que eu sabia era justamente o certo. Eu não tô nem aí para os outros, eu tô comemorando de ter feito a questão em 1 minuto. Não tô nem aí para os outros itens. Tô muito na frente dos outros, porque eles vão ficar lendo 10 minutos. São despreparados, né? Eu chamo de patetinha, não é para ofender os caras. Mas são despreparados, não estou estudando com a gente aqui, fazer o quê? O serviço está oferecido aí. A galera acha que 80 conto é caro para fazer uma mentoria, mas quando sai o gabarito e ele errou uma questão ali, que pode caber recurso, o cara quer pagar R$500 no recurso. Mas não quer fazer uma aula por fora de 80 conto antes, uma oficina de 25, para não precisar usar esse recurso. Depois que sair lá, porra, eu tô precisando de 1 ponto para entrar aqui na lista aqui. Porra, eu pagaria R$10.000 por esse ponto. Porra, por que tu não pagou R$25 num evento, numa oficina? Por que tu não pagou R$80 num curso de resolução online? Nem precisava ser a vida, 10 mil depois. Por que não fez antes? As cartas estão na mesa aí pra galera. Ninguém pensa muito por aí, né? Só quer saber do depois. Depois já é tarde. Então, aqui, mano, gabarito letra C. Vamos ver a D que falou de objeto plurimo aqui, né? Se o vício de objeto, se o vício é de objeto, se houver vício no objeto e este for plurimo, opa, abriu a caixa de Pandora aqui, né? Falou do plurimo. Ainda assim, não será possível aproveitá-lo. Aí tá errado. Se o objeto for plurimo, o vício é sanável de objeto, porque ele falou sobre isso, objeto plurimo, aí vai ser possível aproveitar o ato. O que é aproveitar o ato? Convalidar o ato. Então a D está errada, porque ele falou do objeto plurimo. Então eu passo a considerar que esse vício é sanável. Aí vai ser possível aproveitar o ato. Então está errada a letra D, né? Porque ele falou de objeto plurimo, ele falou do vício sanável de objeto. E disse isso de maneira expressa. Então é possível aproveitar o ato. Tranquilo, gente? Então o gabarito aqui, letra C. Eu vou encerrar aqui a gravação.